sou Paloca e hoje finalmente venho-vos falar das leituras do mês de maio de 2022. Em maio eu li 13 livros. Li 5 livros em papel, li 2 e-books, ouvi 6 audiobooks e no total eu li 5.607 páginas. Já agora aproveito para dizer que alguns destes audiobooks, os audiobooks em espanhol, foram para o projeto da Ana Lopes, Maio AG Espanhol. Houve leituras de 3 estrelas, de 4 estrelas e de 5 estrelas, elas estão mais ou menos divididas, o que é bom. Estou muito contente com as leituras que fiz, com aquelas de 3 estrelas estou assim, mas isso já se sabe, não podem ser sempre leituras de 5 estrelas, mas sem mais demoras eu vou-vos falar dos livrinhos que eu li em maio. Com 3 estrelas eu ouvi um audiobook, Her Every Fear, do Peter Swanson. Eu estava com algumas expectativas porque eu gostei muito do The Kind Worth Killing, mas este livro não cumpriu com as minhas expectativas. Temos aqui a história de uma rapariga que vivia em Londres e que depois trocou de apartamento com um primo que ela mal conhece. O primo foi para Londres, ela foi para Boston e depois descobre que a vizinha do primo aparece morta e logo aqui temos um mistério, quem terá sido, quem não terá sido, será que foi o seu primo, quem terá sido? Eu gostei da história até certo ponto, temos aqui diferentes pontos de vista, eu gostei da história até certo ponto, mas confesso que o final não me agradou muito, não houve assim aquele twist mega fantástico no final e que não achei depois a história assim nada de especial e acho que às vezes andou aqui a enrolar um bocado para a frente e para trás sem adiantar grande coisa e por isso a história tinha tudo para ser assim uma história fantástica com um grande mistério, mas depois não me convenceu e também assim já passou tanto tempo desde que eu ouvi este audiobook que já não me lembro de quase nada, portanto eu acho que dar-lhe 3 estrelas acho que foi a classificação mais indicada porque na realidade eu já não tenho assim grande memória deste audiobook, portanto não foi assim uma história que ficasse comigo para sempre como são aquelas histórias de 5 estrelas ou algumas de 4 estrelas, por isso acho que mereceu bem as 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, de Ninguna Parte, de Julia Navarro. Eu gosto muito dos livros da Julia Navarro, ou pelo menos gostava do Dime Quem Soy, Dispara Yo Ya Estoy Muerto. Eu gostei muito desses livros e estava à espera aqui de uma grande história, até porque temos aqui outra vez uma história de israelitas e de árabes e destas diferenças que há entre estes dois povos. E eu estava à espera assim de uma história muito interessante. E temos aqui o background de duas personagens, pelo menos as personagens principais, um é árabe, outro é israelita, e depois como é que os seus caminhos se cruzam. E temos aqui também atentados em Bruxelas. Isto faz-nos lembrar muito aquilo que aconteceu há pouco tempo na Europa, e essa parte eu acho que era interessante, ou pelo menos nós vermos esta parte dos atentados foi interessante, mas depois houve aqui um twist nesta história que não me convenceu muito. Não achei que fosse assim uma coisa muito credível, não é que seja hollywoodesca, mas a forma como isto assim aparece do nada não me convenceu por aí além. Acabei por só lhe dar 3 estrelas também se calhar por isso, porque, não sei, as personagens estavam todas no mesmo contexto e neste contexto tão grande, não sei, depois esta ligação entre estas personagens principais não me convenceu muito. E depois achei, não sei, achei que a história se perdeu aí um bocado e quando houve aquele twist, tipo, ok, isto não tem aqui grande cabimento, não sei, não me convenceu por aí além. Este livro foi agora publicado em Portugal. Do pouco que eu sei dos livros que estão a ser publicados neste momento, eu vi que este livro tinha sido publicado agora em Portugal e não sei como é que vai ser a aceitação aqui em Portugal. Sei que depois vi também algumas reviews no Goodreads e vi também com pessoas também que não ficaram assim convencidas como eu, portanto não fiquei assim muito triste de lhe ter dado só 3 estrelas. Outro audiobook de 3 estrelas, Hamnet, de Maggie O'Farrell. E aqui tenho uma opinião muito diferente das opiniões que eu vejo no Goodreads. Vi muitas opiniões de 5 estrelas, muitas pessoas que adoraram este livro, muitas pessoas que acharam que este livro era assim um livro fantástico, um livro com uma mensagem muito poderosa. E eu não achei, o livro não me tocou. Eu já sabia à partida que este livro se calhar não me ia levar para as 5 estrelas. Durante muito tempo eu não quis ler este livro e achei que ouvir em audiobook era melhor porque eu não ia perder tempo a ler o livro quando podia estar a ler outros livros e assim ouvia o audiobook naquelas alturas em que eu não consigo ler.
mas eu se calhar já ia assim com o pé atrás, e isso verificou-se. Nós temos aqui uma espécie de biografia da família de William Shakespeare, da sua mulher e dos seus filhos, especialmente do Hamlet, e temos aqui a perda de um filho. E William Shakespeare nunca é mencionado. Nós sabemos que é a família dele, que é a história dele, que pouco se sabe na realidade da história dele. Esta biografia é assim muito romanceada e não sei, eu sou muito apaixonada por William Shakespeare e se calhar é por isso que este livro a mim não me disse grande coisa. Eu não consegui ver nada relacionado com Shakespeare, eu não consegui sentir que a peça Hamlet tivesse sido escrita por causa da perda do filho Hamlet e daí as letras e os nomes. Não consegui sentir isso. Eu adoro Hamlet. Foi das peças de teatro que eu mais gostei de ler do William Shakespeare, se calhar ainda mais do que Romeu e Julieta, que se calhar é assim das mais conhecidas, mas eu adorei Hamlet. Eu li Hamlet em 2 tardes. E o inglês não é nada fácil, mas eu adorei ler Hamlet. E por isso digo que este livro a mim não me tocou. Não senti nada assim de muito emocionante, não senti aquela tristeza gigante daquela mãe quando perdeu um filho. Até porque eu sinto que aquele filho podia ser outra pessoa qualquer, não era preciso ser a biografia da família de William Shakespeare, podia ser a biografia de outra família qualquer. Por isso eu não relacionei nada disto com William Shakespeare, não senti nada que estivesse aqui o ambiente shakespeariano neste livro, não me tocou, não me emocionou. Não vai ser um livro que vai ficar comigo para sempre. Foi um livro que não funcionou para mim, que eu já sabia à partida e por isso adiei muito, apesar de ver muitas avaliações de 5 estrelas, eu adiei muito a leitura deste livro, porque eu sabia à partida que se calhar este livro não me ia entusiasmar e foi isso que aconteceu. Não é livro para mim, não é um mau livro, mas foi um livro que a mim não me disse nada. Eu compreendo perfeitamente as avaliações de 5 estrelas, percebo perfeitamente que este livro fale com as outras pessoas, mas não falou comigo. Não falou para mim, não me disse nada, não relacionei nada com William Shakespeare, que eu adoro, e por isso levou só as 3 estrelas. Passamos agora para os livrinhos de 4 estrelas. De 4 estrelas, Naufrágio de João Tordo. Não me vou alongar a falar deste livro, já existe opinião aqui no canal, vou deixar aí o card na caixa de descrição, o link para o vídeo. Temos aqui a história de um homem melancólico que passa por vários problemas da vida e que depois vai viver para um barco. Não me vou alongar muito, não é um dos meus livros preferidos de João Tordo, nem pouco mais ou menos. Este fim também não me convenceu por aí além, mas se querem saber mais, vejam o vídeo da opinião. Outro audiobook, Nada, de Carmen Laforet. Temos aqui a Barcelona do pós-guerra civil espanhola e eu gosto muito destas histórias que são passadas neste pós-guerra. Temos aqui uma personagem, Andreia, que vai para a casa de uns familiares em Barcelona e temos aqui esta descoberta de Barcelona, esta mudança de vida, esta história familiar, esta história de todas as personagens que estão à volta de Andrea. E eu gostei da história, não me arrebatou para as 5 estrelas, mas eu gostei muito desta história, desta Barcelona, desta destruição que houve por causa da Guerra Civil Espanhola, de como tudo está a começar de novo, também como a vida desta Andreia também ao mesmo ritmo também está a começar e a ir por outros caminhos, por isso foi um audiobook muito agradável, é uma história muito pequena que se lê muito bem. E eu gostei muito de conhecer este universo da Carmen Laforet, que eu já tinha ouvido falar desta autora, mas nunca tinha lido nada desta autora, e por isso foi uma experiência muito interessante. Gostei mesmo muito de ouvir este audiobook. Também, como vos digo, é pequeno, foram, não sei, cerca de 8 horas, por isso gostei mesmo muito de estar nesta Barcelona, cidade fantástica, mas nesta Barcelona deste período específico, deste pós-guerra civil espanhola, que é também um período muito marcante aqui em Espanha, e por isso foi mais um livro que eu adicionei aos livros que eu já li sobre esta temática. Outra leitura de 4 estrelas, Petersburgo, de Andrei Belli, um livro que eu já tinha na minha estante há algum tempo e só agora é que lhe peguei. É um livro diferente, tem capítulos que não são assim muito lineares às vezes e às vezes parece que andamos um bocadinho perdidos nesta história, esta história que é contada de Petersburgo em 1905, portanto nós regressamos aqui ao início do século XX.
Como o próprio nome indica, estamos aqui a falar de uma cidade e a cidade é como se fosse a personagem principal, apesar de haver aqui histórias de reacionários, de nihilistas, uma tentativa de homicídio, uma bomba escondida numa lata. Portanto, temos aqui sim várias situações que estão a acontecer e estão todas relacionadas umas com as outras. Não é um clássico russo como os clássicos de Dostoiévski ou de Tolstói, mas é um clássico muito interessante, já um clássico do século XX, do princípio do século XX, e eu gostei muito de regressar a esta Petersburgo que eu já visitei. Gostei mesmo muito deste regresso a esta cidade e gostei muito de ver como esta cidade era uma personagem tão importante e realmente a personagem principal deste livro, e depois como as outras histórias andavam aqui à volta e como se passavam na cidade, e eu gostei desta leitura por ser diferente também, por se calhar exigir assim um bocadinho mais da minha atenção, mas foi uma leitura muito deliciosa e vai agora para a pilha aí dos clássicos russos, mais um livrinho, mais um clássico russo que eu já li, mais um autor russo que eu conheci, e por isso gostei mesmo muito de fazer esta leitura. Outro audiobook em espanhol, La vida en un minuto, não me lembro agora do nome do autor, mas também vocês têm por aí a capa. E temos aqui a história de duas personagens, temos aqui também um Madrid do pós-guerra civil espanhola, mais um livro passado neste pós-guerra civil espanhola, que é uma época realmente muito importante aqui na história de Espanha e que também leva a que muitos escritores escrevam ficção ou não ficção sobre esta época. E temos aqui duas personagens, um rapaz, uma rapariga, e temos aqui o momento em que eles se cruzam. Temos aqui um acidente de comboios que chocaram. Esta história é baseada numa história verídica que aconteceu em 1944, de comboios que chocaram e houve muitas mortes neste acidente ferroviário. E como o próprio nome indica, neste minuto tudo pode mudar. Eles estão os dois dentro do comboio e então temos aqui também um bocadinho da vida deles antes deles se conhecerem, antes deste choque dos comboios. Temos também depois o que é que aconteceu depois deste acidente ferroviário. Eu gostei da escrita, gostei da história. É uma história romântica, apesar de eu não ser assim muito romântica, mas até gostei da história. Tem assim um romantismo QB, não tem assim um romantismo exagerado, tem um romantismo QB, portanto eu gostei da história. E como vos digo, eu gosto muito de histórias passadas nesta época, nos anos 40 também, porque nesta altura está a decorrer também a Segunda Guerra Mundial, portanto são épocas assim complicadas e conturbadas, especialmente aqui em Espanha, porque saíram de uma guerra civil. Neste momento a Europa está a atravessar uma guerra mundial. Portanto, eu gosto muito de histórias ambientadas na década de 40 e especialmente histórias passadas em cidades, não é? Como seja Madrid também, que é uma cidade fantástica. Não só Barcelona é uma cidade maravilhosa, mas Madrid também é uma cidade fantástica. Por isso eu gostei de ler esta história e gostei também de saber que isto tinha aqui um fundo, não é? De parte real, a parte do choque dos comboios, deste acidente ferroviário tão mortal aqui em Espanha no ano de 1944, por isso eu gostei muito de ouvir este audiobook. Outro livrinho de 4 estrelas, outro clássico russo, Contos de Odessa de Isaac Babel. Odessa está agora muito na ordem do dia por causa da guerra na Ucrânia. Eu estava mesmo muito curiosa para conhecer um bocadinho mais também desta cidade. Esta cidade que acaba também por ser a personagem principal deste conto, como acontecia com o livro Petersburgo, em que aí tínhamos Petersburgo como a personagem principal. E aqui também temos Odessa como a personagem principal e depois dentro desta Odessa temos as suas personagens, as pessoas que lá viviam, temos as suas tradições e é sempre muito interessante ver como as tradições são tão diferentes das nossas. E claro, gostei mais de uns contos do que de outros, também por isso não me arrebatou para as 5 estrelas, mas foi muito interessante conhecer mais este escritor, conhecer aqui esta cidade que eu não conheço e que me deixou muito curiosa. Tenho pena que agora esteja a ser bombardeada e que esteja a ser destruída, porque é sempre uma pena quando se destrói este património cultural e histórico que existe nas cidades. Mas foi muito interessante viajar até Odessa, conhecer as suas personagens, conhecer aqui algumas das suas tradições. Há aqui coisas muito engraçadas e foi muito interessante ler este livro. Também é muito pequenino, os contos também são pequeninos e leem-se muito bem, portanto foi uma leitura mesmo muito interessante. Outro audiobook de 4 estrelas, Anatomia de um Instante, de Javier Cercas. Este audiobook é de não ficção e conta-nos a história do golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981 contra o presidente do governo, Adolfo Suárez. O presidente do governo em Espanha é aquilo que equivale em Portugal a primeiro-ministro.
Por isso eles acham muito estranho quando nós falamos em presidente, porque temos que explicar que em Portugal, claro, sendo uma república, temos um presidente da república, porque para eles presidente é ser o presidente del governo, que é para nós o primeiro-ministro, ou seja, o presidente do governo tem a sua lógica, não é? O chefe máximo do governo, para nós primeiro-ministro. E temos aqui um golpe de Estado ocorrido no Parlamento, em que queriam depor este primeiro-ministro. Eu gostei muito de ouvir este audiobook, apesar de não lhe ter dado as 5 estrelas. Eu acho que há aqui partes assim muito repetitivas. Há partes em que tem muita informação e tem muitos nomes e eu não consegui fixar metade, se calhar, da informação que ia aparecendo neste audiobook. E às vezes, se calhar, andei um bocadinho perdida. Realmente tem muitos factos históricos. Explica-nos muito, porque isto foi o primeiro governo que houve depois da ditadura de Franco. E tem aqui muitas implicações também. Será que o rei estava implicado neste golpe de Estado? Será que não estava? Foram os militares que o fizeram, mas quais militares? Como vos digo, havia aqui muitos nomes de generais e de militares, portanto andei às vezes assim um bocadinho perdida, mas gostei de conhecer também este episódio muito importante da história recente de Espanha. Portanto estamos a falar de 1981, já quase nos finais do século XX, um episódio muito recente da história de Espanha, por isso gostei de conhecer este episódio um bocadinho mais a fundo e de saber as implicações que isto teve na história de Espanha, mas como andei um bocadinho perdida e como às vezes não estava já muito ciente daquilo que tinha ouvido antes, ou se este nome já tinha ouvido, se não tinha, acabei por só lhe dar as 4 estrelas. Eu gosto muito de não ficção, mas neste caso foi um bocadinho complicado apanhar os dados todos e compreender esta história toda. Compreendi no seu global, mas há aqui partes específicas que se calhar não compreendi muito bem, porque realmente tinha muita informação e por isso não lhe dei as 5 estrelas e só lhe dei 4 estrelas. Vou falar-vos agora dos livrinhos de 5 estrelas. O primeiro livro de que vos vou falar é Por Dentro do Terceiro Reich, de Albert Speer, um livro que eu li em e-book. Este livro é de não ficção e aqui Albert Speer conta-nos as suas memórias. Albert Speer foi arquiteto do regime, arquiteto deste Terceiro Reich, e depois foi também ministro do armamento de Hitler. E eu gostei muito de ler as suas memórias, ele esteve por dentro, não é, deste regime, e eu gostei muito de ler as suas memórias, de tentar perceber um bocadinho mais de como funcionava o Terceiro Reich, de como funcionava o governo de Hitler. É verdade que neste livro não temos aqui quase nada sobre o Holocausto, mas também não é sobre o Holocausto que este livro se centra. O Holocausto também é uma das partes do Terceiro Reich. Portanto, nós aqui temos a governação do Terceiro Reich, temos aqui tudo aquilo que envolvia Hitler, não é? Quem eram os seus assessores, quem eram as pessoas mais próximas de Hitler, com quem é que ele se reunia, como é que tomava as decisões. Também temos aqui opiniões de Albert Speer sobre Hitler. E para o fim ele já não concordava com as opiniões do Führer. Portanto, eu gostei muito de ler este livro. E claro que é uma perspectiva subjetiva, não posso estar aqui à espera de uma perspectiva objetiva, tendo sido escrito por uma pessoa que pertenceu ao Terceiro Reich, mas eu gostei de estar aqui mesmo dentro deste Terceiro Reich, de tentar perceber como é que funcionava. Por isso foi um livro de não ficção muito interessante, que eu gostei mesmo muito de ler e que terminei a leitura no dia 8 de maio, no VE-Day, no dia da vitória na Europa da Segunda Guerra Mundial. Portanto, também terminei este livro numa data muito especial, por isso foi mesmo uma leitura 5 estrelas. Outro livrinho fantástico de 5 estrelas, Cadernos da Água, de João Reis. Aqui uma distopia tão próxima da realidade que estamos a viver agora, o que torna este livro tão assustador. Já existe por aí também a opinião. Eu já deixei o card quando falei do livro do João Tordo. Nesse vídeo está também a opinião do livro do João Reis. O link também está na caixa de descrição, se tiverem curiosidade para saber porque é que eu adorei esta distopia, sendo que eu normalmente adoro quase todas as distopias que leio, e realmente este livro está muito bem escrito e eu realmente adorei tudo aquilo que aqui está, adorei esta história e assustei-me bastante com esta realidade que não está assim tão distante da nossa. Outro livro fantástico de peso de 5 estrelas, The Second World War, de Winston Churchill. Também já tem aqui opinião no canal, vou deixar aí o card e na caixa de descrição um link para o vídeo.
um livro que estava aqui pendurado na minha estante há algum tempo, um livro que também é subjetivo, se estamos a pensar que foi Winston Churchill que escreveu também as suas memórias, um livro de não ficção maravilhoso, gigante, que pesa imenso, que eu adorei ler, e se querem saber mais é verem o vídeo de opinião se ainda não o viram. Para terminar, um livro de 5 estrelas que me encheu as medidas por completo. L'Affaire Alaska Sanders, de Joël Dicker, um livro que eu não sabia que já estava publicado em francês, mas vi no Goodreads que alguém o tinha adicionado em português, e então fiquei logo com muita vontade de o ler, porque também ainda não tinha saído em Portugal. Ele saiu, se não me engano, no dia 27 de junho, e então fiquei com muita vontade de ler este livro. Li este livro em mais ou menos 3 dias, ou um bocadinho menos do que 3 dias. Li este livro em francês, que não é um idioma que eu domine como domino o inglês e o espanhol, mas li este livro super rápido, não notei problema nenhum com o idioma, queria sempre ler mais, saber mais, muitas voltas, muitas reviravoltas, muitas idas se calhar ao passado para sabermos mais informação sobre as personagens. Temos aqui uma jovem rapariga que aparece morta, e depois temos aqui toda a investigação de um caso que é aparentemente simples, mas depois vai-se complicando com o tempo. Eu adorei a escrita do Joël Dicker, adorei chegar a este final e ficar completamente surpreendida com este final. Achar que está tudo muito bem explicado, que está tudo muito bem atado, que as pistas estão todas muito bem unidas. Portanto, não houve nada que eu pudesse dizer, gostei, mas fiquei pelas 4 estrelas. Não, foram 5 estrelas gordas, consistentes, porque realmente este livro levou-me a um tipo de experiência de leitura como eu tive quando li La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, que eu também adorei, e aqui tive a mesma experiência. Este livro é muito parecido em termos de construção com o Harry Quebert, pelo menos eu achei muito parecido em termos de construção com o Harry Quebert, e por isso é que também me arrebatou para as 5 estrelas, porque já o outro me tinha arrebatado para as 5 estrelas. Gostei mesmo muito de como se chega a este final, de como se encontram todas as pistas ao longo do livro. O livro tem quase 600 páginas, mas eu não achei que fosse chato, aborrecido, que tivesse páginas a mais. Não tem páginas a mais, eu acho que todas fizeram sentido para que a história se construísse e chegasse a este final. Por isso foi uma experiência de leitura fantástica. Eu não tenho nada a dizer de mal deste livro. Ainda bem que o li, ainda bem que descobri que o livro já estava publicado em francês e que o li, porque assim também aproveito para praticar a leitura em francês, porque de vez em quando convém não esquecer e praticar a leitura em francês. Portanto, eu não posso dizer nada de mal deste livro. Foi uma leitura realmente fantástica, uma leitura de 5 estrelas maravilhosa, que eu adorei. Não sei como é que vai ser a vossa experiência com este livro, se vocês o lerem, se vão ter a experiência magnífica que eu tive. Também já sabemos que as opiniões variam de pessoa para pessoa, não é? Muitas pessoas adoraram o Hamlet, eu não adorei, portanto também se não adorarem este livro do Joël Dicker eu vou perceber perfeitamente, mas eu adorei e tive uma experiência fantástica com a leitura deste livro. E realmente era mesmo aquele livro que eu estava a precisar para aquele momento, aquele livro que não me deixava parar de ler, me dizia, não, mais um capítulo, continua, mais um bocado, tens que saber mais sobre esta história, agora não vais dormir ainda porque tens que descobrir um bocadinho mais. E então realmente foi uma leitura de 5 estrelas fenomenal. E foram estes os livrinhos que eu li em maio de 2022. Finalmente gravei este vídeo, finalmente trouxe-vos aqui as leituras maravilhosas e fantásticas que eu tive em maio. Foram muitas leituras, foram muitas páginas. Realmente maio não teve nada a ver com o mês de abril. Também não teve nada a ver com o mês de junho, porque o mês de junho parece um bocadinho mais com o mês de abril. Mas não faz mal, o maio foi realmente um mês fantástico de leituras. Digam-me nos comentários se o mês de maio também foi bom para vocês, se não foi. Digam-me também se já leram algum destes livros ou se estão curiosos com algum deles. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!